Olá, amante do terror. Nyarlathotep, conhecido como a alma e o coração dos deuses. Ele é basicamente o mensageiro dos deuses exteriores. Quando algo precisa acontecer, seja uma raça ser extinta, uma nova nascida, ou um planeta ser destruído e outro criado, é ele que faz acontecer. É a mente pensante dos deuses, sendo ele o intermediário entre eles e toda a vida presente no universo. Resumindo, o faz tudo. Nyarlathotep é o mais importante deus exterior, pois, sem ele, os pilares do universo teriam danos irreparáveis e desabariam sobre si mesmos, e a realidade e tudo que nela habita seria destruído, menos Azathoth, é claro. Ele é como se fosse a representação das faculdades mentais dos deuses exteriores, onde parece que as suas inteligências foram tiradas de seus corpos e reunidas todas em um único ser, no caso, Nyarlathotep, o mensageiro dos deuses. Tamanha é a importância desse ser que ele atende diretamente às vontades de Azathoth, pois ele é o único capaz de entendê-las e cumpri-las. E dizem até que ele é filho de Azathoth, mas não no sentido de ser um fruto, e sim uma criação direta. Mas não confunda as coisas. Nyarlathotep não é um servo. Ele é como se fosse um arauto e aquele que faz as coisas acontecerem, porque se depender unicamente dos deuses exteriores, tudo isso teria virado pó. Os deuses não ousam entrar no caminho de Nyarlathotep, nem mesmo Yog-Sothoth, aquele que representa o próprio espaço-tempo, ou Shub-Niggurath, aquela que representa o ciclo da vida. Nyarlathotep é como se fosse o juiz, e a sua decisão é absoluta e nunca deve ser contestada. Ele também é intermediário aos grandes antigos, ou seja, cabe a ele pensar, decidir e cumprir com um poder de decisão irrevogável. Tanto é que durante a história, mais de um grande antigo foi apagado da existência pelo simples fato de ter contrariado a decisão de Nyarlathotep. Dizem que foi ele quem apresentou os deuses para a humanidade e que ele implementou a ideia de que ela necessitaria de acreditar em forças superiores e com isso teria criado, ou melhor, teria incentivado a criação dos primeiros cultos da humanidade e, além disso, teria ele mesmo se apresentado como um deus a ser venerado no nosso planeta e por isso assumiu diversas formas através de avatares. E isso tudo não foi à toa. Sabe o que difere Nyarlathotep do resto dos deuses exteriores, além da inteligência e o poder da decisão irrevogável? É o seu interesse por vidas inferiores, como a dos seres humanos. Enquanto os outros deuses estão pouco ligando para vidas inferiores, Nyarlathotep apresenta um certo interesse, uma curiosidade. Mas não entenda errado, lembra do que eu disse no vídeo do Azathoth? Os mortais até podem tentar pedir ajuda deles por meio de rituais de invocação, ou algo assim. Porém, se eles tiverem sorte, vão ser completamente ignorados por eles. Pois é, a atenção de Nyarlathotep pode ser tanto uma bênção quanto uma terrível maldição. Ele faz de tudo para alimentar a sua curiosidade e a sua sede de conhecimento sobre as vidas inferiores, e para isso até mesmo se disfarçou de outros deuses para que a humanidade o venerasse, mas não por narcisismo, e sim para ver como ela se comportava diante a um novo deus. Sim,
A maioria dos deuses que a humanidade já venerou no passado não passam de meros disfarces de Nyarlathotep. Por exemplo, na mitologia egípcia, ele já se disfarçou como o deus do caos, Set. Na mitologia grega, se disfarçou como o deus dos deuses, Zeus. Na mitologia nórdica, como o pai de todos, Odin. E por assim vai. E é por isso que alguns até consideram Nyarlathotep como onisciente, pois ele sabe de muitas coisas. Mas convenhamos que um ser que possui curiosidades e sede de conhecimento nunca seria um onisciente, pois um onisciente não possui curiosidades, tampouco sede de conhecimento, pois ele já sabe de tudo. E em troca dessa alimentação de conhecimento, Nyarlathotep ajuda esses povos, lhes dando magias e poderes. Mas lembra que a atenção de Nyarlathotep não é uma bênção para sempre? Pois é, eu quero que você imagine uma criança com seus brinquedos. Essa criança seria Nyarlathotep. E os brinquedos? Bem, a humanidade. O que acontece quando a criança se cansa dos brinquedos? Quando ela simplesmente não abandona, ela quebra os brinquedos. É basicamente a mesma coisa com Nyarlathotep. Quando algum povo já não lhe chama mais a atenção, ou ele simplesmente ordena que seus avatares se apaguem da existência, ou ele devora a alma dos fiéis sem nenhuma piedade. Mas recentemente, Nyarlathotep passou a querer ir um pouco mais além da religião e crença. Ele quer explorar mais a área científica, algo mais palpável, como o ateísmo e áreas filosóficas e científicas. Durante anos, ele se disfarçava de humano para andar sobre a terra e implantar sementes ideológicas nas cabeças dos profetas, filósofos e cientistas, para ver como a humanidade evoluiria com o tempo. E em vez de magias, como ele fazia com os povos antigos, agora ele concedia máquinas e inovações tecnológicas. Tudo para ver como a sociedade iria se moldar. E isso renova o seu interesse, pois quanto mais ele intervém, mais coisas acontecem. Mas claro que isso não é as mil maravilhas, pois os avanços tecnológicos que ele traz também vêm com um brinde, a loucura de quem os detém, como por exemplo, as bombas atômicas que quase foram responsáveis pela nossa extinção há alguns anos. Muitas vezes nós estivemos quase a um passo da extinção por conta das intromissões de Nyarlathotep, e só continua no quase porque ele ainda tem interesse nas vidas humanas, interesse em ver como a sociedade evolui com o tempo. Mas você acha que ele liga se houverem milhões de mortes? Claro que não. Até porque foi ele mesmo quem criou a maioria das coisas que quase nos extinguiram, como algumas pragas, doenças, eventos catastróficos, tudo isso para ver como nos sairíamos frente a esses eventos. Eu te pedi para imaginar uma criança com brinquedos, não é? Agora eu quero que você imagine uma criança com uma lupa em um dia de sol, encontrando o formigueiro. O que você acha que acontece? Claro, ela vai sair queimando as formigas e ver como elas reagem. E quando se cansa, simplesmente joga um balde da água em cima para matar todas de uma vez. Então é basicamente isso que acontece com Nyarlathotep. Não tem outra forma melhor de descrevê-lo que uma criança com uma lupa em um dia ensolarado observando o formigueiro. E quando ela se cansar de olhar, vai aniquilar as formigas como se não passassem de um absoluto nada. Com base nisso, o que você acha que vai acontecer quando Nyarlathotep se cansar de observar a humanidade? Hein?